Olá mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa estar reinando aí na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras, tá bom? Eu sempre digo, a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, quando se trata da Bíblia, quem dá a mim, a você, é o Espírito Santo, tá bom? Hoje eu vou trazer aqui um tema a respeito para você de como surgiu o dízimos. Para quem era o dízimos? Quem tinha direito de receber o dízimos, ok? Então eu vou te mostrar tudo baseado dentro da Bíblia, vou te mostrar os versículos que falam, para que você venha conhecer também a verdade a respeito destas passagens que falam dos dízimos, diferente do que o sistema religioso fala nos dias de hoje. Então vamos lá para Números 18:6, onde tudo dá-se início. Se bem que na verdade tudo começou com Abraão, que deu os despojos da guerra que ele saiu para vencer aqueles reis. Mas isso nós vamos chegar lá ainda, tá bom? Então olha aí, Números 18:6. Olha o que diz aí, Números 18:6. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, tá? Aqui é Deus falando com Arão, tá bom? Eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, no meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Aqui então nós entendemos que Deus, então, o Criador, ele começa ali a separar um povo para ficar apenas por conta da congregação, da tenda da congregação, que se deu início lá no deserto. Então, se eles foram separados apenas para cuidar das coisas da tenda da congregação ali no deserto, então eles não poderiam ocupar-se com outros tipos de coisa. Então nós já passamos a entender, nós já temos a visão aqui lá na frente de que estes aqui seria aqueles a quem teria direito de receber o dízimos dos filhos de Israel, que não sou eu e nem a você nos dias de hoje, ok? Eu quero que você tenha esse perfeito entendimento e se liberte, tá bom? E ainda em Números 12, tá? Números 18, tá? 12, Números 18, 12 e 13, veja o que está escrito aí, tá bom? Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxer ao Senhor, serão teus. Todos os que estiver limpo na tua casa os comerá. Então, ou seja, aqui nós entendemos que Deus, ele já estava separando aquele povo para receber as primícias, tá bom? Dos filhos de Israel, a qual se chama dízimos. Então, aqui nasce um povo que Deus separou lá no deserto para cuidar da tenda da congregação, e este mesmo povo da tribo de Levi é que teria direito de receber os dízimos dos filhos de Israel, não de nós gentios, tá bom? Ainda em Números 18, 21, veja o que está escrito aí. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Então, quem recebeu dízimos por herança foi a tribo de Levi, que se deu início lá no deserto, lá na congregação, na tenda da congregação, quando Deus tirou com o braço forte aquele povo do Egito. Quem tinha direito de receber era apenas a tribo de Levi, que eram Arão e seus irmãos. Então, meus amados, isso não faz parte dos dias de hoje, tá? A qual esses que se dizem pastores estão cobrando de você, tá bom? Conheça essa verdade, liberte-se desse sistema, tá bom? Olha só o que diz aí, tá? E ainda em Números 18, 23, tá bom? Vamos lá. Mas os levitas administrarão os ministérios da tenda da congregação, e eles levarão sobre si suas iniquidades. Pelas vossas gerações, estatutos perpétuos será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Então, ou seja, por que Deus estipulou a tribo de Levi para receber os dízimos? Por quê?
quando eles chegassem ali à terra prometida, eles não iriam receber herança daquela terra para poder cultivar, para poder plantar, para se autossustentar. Então eles foram separados apenas para cuidar das coisas do templo, da congregação. Então esses aí tinham o direito de receber, tá, todos os dízimos, que eram as primícias do campo, frutos da terra. Não tem nada a ver com o que é pregado aí nos dias de hoje. E olha aí Números 18, 24. Olha só, porque os dízimos dos filhos de Israel, tá, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança receberia. Então, meus amados, quem tinha esse direito era a tribo de Levi. Seu pastor é da tribo de Levi? Seu pastor é um israelita? Tá tudo errado. Por que tá tudo errado? Primeiro que aqui em Números, o Filho de Deus, Jesus, não tinha nem se manifestado ainda. Para você ter uma ideia, de Malaquias até Mateus, Deus ficou em silêncio 400 anos. 400 anos em silêncio, você ainda nem existíamos. Então, como que esses que se dizem pastores querem passar para você uma coisa que Deus ordenou apenas ao povo de Israel e apenas a tribo de Levi que receberia dízimo e mesmo assim eram frutos da terra? Por aí você vê que eles distorcem a Bíblia até nisto aí, tá bom? Vamos para Deuteronômio 14, 22. Marca aí. Deuteronômio 14, 22. Eu quero que você conheça a verdade a respeito deste assunto, tá bom? Deuteronômio 14, 22. Veja o que está escrito aí. Olha só. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolhe no campo. Cada ano, então, através da Bíblia, você vê que dízimos eram frutos da terra e que os dízimos eram dados pelos filhos de Israel uma vez por ano, não uma vez por mês, como estipulam esses que se dizem pastores. Tá? Agora, por que eles não passam essa verdade aqui para as suas ovelhas? Porque esse tipo de verdade liberta. E o sistema religioso não quer que suas ovelhas sejam libertas. Eles querem que essas pessoas continuem escravas desse sistema que está corrompido, que só pensam em si próprio. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, dízimos era frutos da terra, dízimos era colhido uma vez por ano, tá bom? Eu quero que você se liberte desse sistema religioso, ok? Ainda em Deuteronômio 14, 24. Olha o que diz aí Deuteronômio 14, 24. E muitos ainda têm a coragem de falar que naquela época não existia dinheiro. Por isso que dízimos era fruto da terra. Mas eu vou te provar que naquela época existia sim dinheiro. Tá entendendo isso aí? Vou te mostrar dentro da Bíblia. Para que você se liberte desse sistema corrupto, desse sistema fraudulento que aprisiona as pessoas pelo medo. Olha o que diz Deuteronômio 14, 24. Olha o que diz aí. Olha só o que está escrito aí. O próprio Deus falando ali. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar os seus dízimos, tá bom? Por estar longe de ti. Olha só, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quanto ao Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então venda-os, olha só, venda-os e ata o dinheiro na mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, tá bom? E aquele dinheiro, tá? Aquele dinheiro que você vendeu os seus dízimos, que era frutos da terra, tá bom? Olha só, Deus mandou que você vendesse os dízimos, pegasse o dinheiro e olha o que ele fala aqui, que era para você fazer. E aquele dinheiro darás por tudo que desejar tua alma,
por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebidas fortes também, tá? E por tudo que te pedir a tua alma, como ali perante ao Senhor teu Deus, tá? Porém, não desampara os levitas, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então, meus amados, quando alguém falar para você que dízimo era fruto, porque naquela época não existia dinheiro, aqui era o próprio Deus mandando aquele povo que vendesse aqueles dízimos, porque se o caminho fosse tão comprido, por o dízimo ser frutos da terra, que seria muito pesado para levar, Deus estava mandando eles vender aquele dízimo e chegando no lugar a qual o Senhor Deus escolher, tá? Eles pegavam aquele dinheiro que eles vendessem os dízimos, chegando naquele lugar, eles comprariam tudo que desejasse a sua alma. Por vinho, por vaca, por ovelhas e por bebidas fortes. Está entendendo isso aí? Como é que refuta o sistema religioso? Então, meus amados, caia na realidade. Eu não sou contra o congregar. Eu sou contra as mentiras que eles pregam dentro dos templos religiosos. Porque se fossem pastores de verdade, se fossem pessoas que passassem a verdade das escrituras, mostraria isso que eu estou mostrando aqui para as ovelhas. Mas não mostra por quê? Porque vai acabar a mamata. E eles não querem que acabe a mamata. Não porque tem que dar dízimo, que é para evangelizar. Mentira, lorota. Isso só engorda eles mesmos. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, em Deuteronômio 14, 22, né, você já está sabendo que se alguém falar que não tinha dinheiro naquela época era fruto, então essa passagem aqui vai refutar até mesmo o seu pastor, que vem enganando por gerações, tá? Eu falo isso porque eu fazia parte de um sistema religioso, por isso que eu deixei de frequentar templos religiosos, porque quando eu fui falar esta verdade dentro de um templo religioso, não deixaram eu falar esse tipo de verdade. Sabe por que eles não deixaram? Porque esse tipo de verdade liberta. E eles, meus amados, não querem que você seja liberto. Eles querem amedrontar, eles querem aprisionar as pessoas pelo medo, dizendo que o devorador vai na sua casa, que se você não dizimar, Deus vai soltar a mão. Até parece que para Deus te abençoar, você tem que dar algo em troca. Isso é base de troca. E Deus não é Deus de negócio, Deus não é Deus de berganho. Tá entendendo isso aí? Acorda para a realidade, tá? Então, vamos lá. E ainda em Deuteronômio 14, 27. Olha o que está escrito aí em Deuteronômio 14, tá? 27. Olha o que está escrito aí. Porém, não desamparará os levitas que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então, meus amados, aquela tribo de Levi, dos levitas ali, era eles que tinham direito de receber os dízimos. É tanto que a pessoa que dava dízimos também, eles participavam daquilo que eles davam ali. Diferente do sistema religioso de hoje, que dá os dízimos nesses templos religiosos, mas se tiver passando um aperto dentro de casa, chega perto de um pastor e pede uma ajuda, eu te garanto que ele vai virar para a pessoa e falar: tua fé está muito pouca. O devorador está na tua vida. Outra mentira que eles pregam a respeito de devorador. Lá em Joel 1,4, devorador nunca foi o que eles falam que é. Devorador, migrador, portador, tá? Eram espécies de gafanhoto. Tá lá em Joel 1,4, vai lá e leia. Se liberte desse sistema corrupto que te aprisiona pela mente. Tá bom? É por isso que eles têm raiva de mim. Por isso que o sistema religioso tem raiva de mim. Porque eu mostro a verdade que eles não mostram. Eu não tenho pacto com homens. O meu pacto é com Cristo ressuscitado. Mais importa a mim mostrar a verdade, agradar a Deus, do que agradar os homens. Tá entendendo isso aí? Por isso que esse sistema podre aí fora não gosta de mim. Porque eu mostro a verdade de acordo com a Bíblia. Coisa que eles não mostram, porque essa verdade liberta o povo. Essa verdade faz com que as máscaras desse que se dizem pastores caem por terra. Quer conhecer a verdadeira face do seu pastor? Você que é dizimista, para de dar seus dízimos, para você ver quem é o seu pastor. Aí você vai ver que ele é um lobo vestido em pele de cordeiro.
Tá entendendo isso aí? Essa é a pura verdade. Eu nasci no berço do sistema religioso. Sei como funciona essas engrenagens. Tá entendendo? Então eu estou aqui para te mostrar a verdade nas escrituras. Agora, se você faz parte dos filhos da livre, você vai entender essas palavras e vai ser liberto. Agora, se você é representado pelos filhos de Agar, que é filho das escravas, essas palavras a qual eu estou te mostrando aqui na Bíblia nunca vai entrar na sua mente, porque você faz parte dos filhos da escrava. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, vamos lá para que você entenda ainda em Deuteronômio 14, tá? 14, 29. Eu quero que você conheça a verdade. Aliás, vamos lá em Levítico 27, 30, tá? Levítico 27, 30, para que você se liberte dessas mentiras que o sistema religioso coloca aí. Levítico 27, 30. Estou te mostrando todas as verdades a respeito de dízimos na Bíblia para que as máscaras desses que se dizem pastores caem por terra. Olha só o que está escrito aí em Levíticos, tá? A partir do 27, 30 ao 34. Olha o que está escrito aí. Também todas as dízimas do campo, da semente, do campo, do fruto, da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará ao seu quinto. Ou seja, alguém ali que tivesse que dar as primícias ali, daqueles dízimos que era fruto da terra, resgatasse alguma coisa daquilo ali que era separado de Deus, eles teriam que dar ali a quinta parte. Tá entendendo isso aí? E isso, lembrando aqui, que era o povo de Israel, não tem nada a ver comigo e nem com você, tá bom? Eles teriam que dar o quinto da parte dos dízimos aí. Então olha só no 32. Tocante a todas as dízimas das vacas, das ovelhas, de tudo que passa debaixo da vara, o dízimo será santo do Senhor. Então nota-se que dízimos aqui eram fruto, primícias do fruto da terra, de todo tipo de animal que era levado ali no tabernáculo, para a sobrevivência dos levitas, dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros, tá bom? Você vai entender aí ainda. Olha só, tá? Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem trocará, mas se alguma maneira o trocar, o tal trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então isso foi uma ordenança que Deus deu a Moisés, tá? Lá no Monte Sinai. Agora eu te pergunto, no Monte Sinai, agora eu te pergunto, você estava lá no Monte Sinai? Seu pastor estava lá no Monte Sinai? Meus amados, acorda para a realidade. De Malaquias, que é o último livro da lei, até Mateus, tá? Deus ficou em silêncio 400 anos. Cristo não tinha nem se manifestado ainda. Pelo amor de Deus, vamos ser libertos. A verdade liberta, conhecereis a verdade. Esta aqui é a verdade e a verdade vai libertar você. Não é porque você não vai tirar a 10ª parte do seu salário, que nem salário era, que Deus vai deixar de te abençoar. Eu mesmo, para muitas pessoas, bênçãos de Deus é ter carro novo, é ter casa nova, é estar numa posição social boa. Claro que não. As bênçãos de Deus não é só bens materiais, é tanto que o próprio Jesus de Nazaré falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ferrugem corrói, os ladrões mina e roubam, mas juntais tesouro no céu. Tá entendendo isso aí, meus amados? Então, para você que acha que bênção de Deus é só bens material, você está enganado. Para você que acha que para ser abençoado tem que tirar a 10ª parte do seu salário, você está enganado. Você não tem o conhecimento na Bíblia. Eu posso falar por mim, porque eu tenho saído desse sistema religioso e nem por isso Deus tenha me amaldiçoado. Muito pelo contrário, tem me abençoado muitas vezes mais. Tá entendendo isso aí? Graças ao nosso Cristo ressuscitado,
ele me libertou. A palavra de João 8,32 se cumpriu. Eu conheci a verdade e fui liberto. Por que que o sistema religioso não gosta das minhas pregações que eu faço aqui? Porque eu mostro a verdade que liberta. A verdade que liberta o povo de Deus, o verdadeiro povo que está aprisionado. Quando a pessoa faz parte da Jerusalém livre, quando ele escuta esse tipo de palavra, na mesma hora ele é liberto. Agora, se a pessoa ele faz parte da H, que era filhos da escrava, essas palavras nunca vão entrar na mente dessas pessoas, porque nasceram para ser escravizadas pelo sistema religioso. Infelizmente, é a verdade. É aquele tipo de pessoa que pensa assim, se eu não der, eu não vou receber. Mas Deus não é Deus de negócio, ok? Então, meus amados, lá em 2 Crônicas, para que você entenda aí, tá? 2 Crônicas, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 31, 4 e 6. 2 Crônicas 31, 4 e 6. Se você não estiver acompanhando, pegue uma caneta e anote 2 Crônicas 31, 4 e 6. Olha o que diz 2 Crônicas 31, 4 a 6. Vamos lá? Olha o que está escrito aí. 2 Crônicas 31, 4, do 4 até o 6. Olha só. Veja o que está escrito aí. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, tá? Os moradores lá de Jerusalém, tá? Não era para nós nos dias de hoje, tá vendo? Presta muita atenção. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes, tá bom? E levitas, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor, tá bom? E depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias do trigo, tá? Do mosto, do azeite, mel e toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. Fizeram muitos e muitos montões. Então, meus amados, eu estou aqui não contra o congregar, porque eu não sou contra o congregar, porque a igreja ela é feita de união de pessoas. Eu sozinho aqui, eu sou membro do corpo. Eu sou contra a mentira que o sistema religioso prega lá dentro. Eu conhecendo a verdade, eu não consigo sentar no banco de um templo religioso e ouvir o pastor dizer que se eu não der dízimo, o devorador vai lá na minha casa. Se eu já conheço essa verdade, eu sei que ele está pregando mentira. Tá entendendo isso aí? É por isso que eles não gostam do que eu falo aqui, porque eu mostro a verdade que eles não mostram, porque essas verdades vai libertar essas pessoas da garra desses que se dizem pastores. Como eu disse lá no início, quer conhecer a face do seu pastor? Fica sem dar seu dízimo. Aí você vai ver quem de fato ele é. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, por isso que o próprio Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele disse: os meus erram por não conhecer as Escrituras. Procurai nas Escrituras, porque são elas que de mim testificam, são elas que dão a vida eterna. Tá entendendo isso aí? Então, de acordo com Levítico 27, 30 a 34, você viu que dízimo aqui, em parte alguma, foi citado dinheiro. Foi citado dinheiro lá em Levítico 14, 22, quando o próprio Deus mandou vender o dízimo se o caminho fosse cumprido. Então, se o caminho fosse cumprido, Deus mandou vender o dízimos. Chegando naquele lugar que ele escolheu e outra, o dízimo era dado de qualquer maneira, teria que ser dado no lugar a qual Deus escolher, não que esses pastores aí faz. Tá entendendo isso aí? Pastor não, porque lá em João 10, pastor é um só, Cristo, que deu a vida pelas suas ovelhas. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, pela primeira vez o dízimo surgiu lá em Gênesis, tá? Lá em Gênesis que surgiu o dízimo, que foi Abraão, tá? Que deu os dízimos a Melquisedeque. Mas Abraão não dizimou as primícias. Eu quero que você entenda. Abraão, ele dizimou
tá? Foi os despojos da guerra que ele saiu. O que Abraão dizimou ali foi conseguido na base de sangue. Não foi primícias que nós lemos aqui em Deuteronômico, em Número e Levítico, tá? O que Abraão deu ao Melquisedeque ali foram da matança que ele saiu aqueles reis. Tá entendendo isso aí? Não tem nada a ver com primícia, tá? E uma coisa que Jacó fez também, Jacó não deu dízimo. Jacó, ele pagou foi um preço, porque ele falou, se o Senhor me der, então, ou seja, o que Jacó fez foi um voto com Deus, não tem nada a ver com dízimos, tá entendendo isso aí? Então, meus amados, eu quero que você se liberte, eu quero que você conheça a verdade. Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí muitos pastores ainda falam, não, mas no Novo Testamento fala que, Jesus fala que tem que dar dízimos. Amados, outra coisa errada aí, Novo Testamento. Jesus lá em Mateus, ele fala que ele veio para cumprir a lei, tá? Ele veio cumprir a lei de Moisés. Se Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, ele veio para cumprir a lei, então todo o seu tempo de existência aqui na terra, ele estava em cumprimento da lei. A lei ainda permanecia, a lei de Moisés, a lei física permanecia. Tá entendendo isso aí? Então, se ele estava em cumprimento da lei, todo o seu tempo de existência na terra, ele estava em cumprimento da lei. Então tem muitos pastores que usam Mateus 23. Tá entendendo? Mas Deus disse, vamos dar uma ida lá, tá? Em Mateus 23. Olha só o que está escrito lá em Mateus, para que você tenha esse perfeito entendimento, porque nós temos que mostrar, que falar aqui e mostrar na Bíblia. Tem que ser dessa maneira. Tá bom? Olha o que diz aí Mateus 23, que muitos pastores gostam de falar, não, que Deus ele mandou dar dízimo, mas eu vou te explicar aqui o que é. Mateus 23. Olha aí o que Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus, tá? E fariseus, hipócritas. Quem que era fariseu? Fariseu, meus amados, era aqueles judeus que eram ferrenhos na lei, que dava dízimo, estava a hora sexta, a hora nona nos templos religiosos. Esses eram os fariseus. E tem muitos fariseus aí hoje dentro de templo religioso. Então vamos lá. Olha o que o próprio Jesus disse em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. É tanto que Jesus fala aqui, ó, dizimais o hortelã, o endro e o cominho. Jesus não está falando dizimais o dinheiro. Ele está falando, está dizimando aqui o endro, o cominho, que era frutos da terra. Tá entendendo isso aí? Aí olha o que Jesus disse aqui, tá? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais do hortelã, do endro e dos cominhos, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Aí Jesus falou assim, deveis, porém, fazer estas coisas. Deveis fazer o quê? Dizimar. Deus falando ali, Jesus falando ao povo judeu, aos fariseus, aqueles escribas hipócritas. Jesus estava falando, deveis, porém, fazer essas coisas assim, dar o dízimo, do endro, da hortelã e do cominho, porque o templo estava de pé. Ainda era a lei de Moisés. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, ou seja, Jesus manda dar dízimos aqui de que? Era do endro do cominho. Por quê? A lei ainda prevalecia, a lei física prevalecia. O templo estava de pé, existia sacerdotes, existia levitas. Tá entendendo isso aí? E Jesus também lá em Mateus, ele disse, eu não vim destruir, eu vim para cumprir a lei. Então todo o tempo de existência de Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele estava em cumprimentos da lei. Mateus, Marcos, Lucas e João, além de ser livro histórico, coloca isso na sua cabeça, ainda é livro da lei. Lei de Moisés. O Novo Testamento começa de Romanos até Hebreus. Eu não vou falar Atos porque, apesar de Jesus já ter sido morrido, ali morreu, ali foi compactuado a lei física. Ou seja, por que ainda Atos ainda fazia parte da lei? Porque o templo lá em Jerusalém
que era o templo físico, continuava de pé. E se o templo continuava de pé, tá? Existia sacerdócio, existia dízimos, existiam levitas que recebia dízimo. Então, tudo iria se fazer novo quando o templo caísse. Iria se cumprir aquela passagem lá de Mateus, que os discípulos, vendo a construção, chamou Jesus e disse: olha que pedras, olha que construção. E Jesus disse: vai chegar um tempo que não haverá pedra sobre pedra, tudo isso aqui será derrubado. Então, quando o templo fosse derrubado, e isso aconteceu no ano 70, então iniciou-se então uma nova era, que era a Nova Jerusalém. Ou seja, ali acabou. Deus colocou fim à lei física, que era representada por um dos maiores símbolos do judeu, que era o templo lá em Jerusalém. Tá entendendo isso aí? Por isso que Jesus, em Mateus 23, eles falou para os escribas e fariseus que deveis, porém, fazer essas coisas. Fazer o quê? Dizimar. Por quê? Jesus, ele estava em cumprimento da lei, a lei ainda prevalecia, o tempo ainda estava de pé. Tá entendendo isso aí, meus amados? E muitos acham que Novo Testamento dá-se início em Mateus. Não, meus amados. O Novo Testamento começa de Romanos até Hebreus. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir a lei. E todo o tempo de existência de Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, tá? Ele estava cumprindo a lei. Se ele estava cumprindo a lei ainda prevalecia. Tá entendendo isso aí? Por isso que ele falou isso. E muitos pastores distorcem essa verdade enganando. Dizendo aí para suas ovelhas que se você não dizimar, o devorador vai na sua casa, Deus vai soltar a mão. Para com isso, toma vergonha na sua cara, passa a verdade aí, ô pastor, que você vai ver esse vídeo aí. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, por que Jesus ele foi perseguido? Porque falou a verdade. E Estevão, quando foi apedrejado ali, por que ele foi apedrejado? Porque ele falou a verdade lá dentro do templo, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Quando ele disse dentro do templo lá que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, levaram ele para fora e apedrejaram ele até a morte. Tá entendendo isso aí? E esse tipo de gente não gosta desse tipo de verdade que eu estou te mostrando aqui. É por isso que esse sistema religioso aí não gosta da minha pessoa, porque eu mostro a verdade dentro da Bíblia. Eu não tenho pacto, não tenho vínculo com homem nenhum. Mas importa falar a verdade para Deus. Tá entendendo isso aí? Então, eu também quero, graças ao nosso Cristo ressuscitado, que Deus está levantando pessoas de coragem para mostrar a verdade para esses lobos que estão aí vestidos em pele de cordeiro em cima de púlpitos. Aí muitas pessoas acham que vão ser abençoados porque está 10%. Está todo enganado. Tem que conhecer mais a Bíblia. Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça. Tá entendendo? Nós somos salvos pela graça. Lá em Efésios 2:12 está escrito lá que o povo gentil, não referindo a mim nem a você, o povo gentil daquela época, era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e andava sem Deus no mundo. Tá? Como que esses que se dizem pastores querem jogar a lei de dízimos que foi dada à tribo de Levi para um povo que lá em Efésios 2:12 fala que era um povo que vivia separado da comunidade de Israel, que nem Deus no mundo tinha, que era um povo gentil. Nós hoje em 2023, nós estamos depois da cruz, depois de tudo consumado. Tá entendendo isso aí? Eu quero que você conheça a verdade e se liberte também. Tá? Aí esses que se dizem pastor e falam que devora, é uma mentira, uma lorota. Tá? Que o devorador vai na sua casa, que o migrador, que o portador, que o devorador. Meus amados, leia Joel 1:4. Lá você vai ver quem é esse devorador, quem é o migrador, quem é o portador, que esse suposto pastor aí fala que é demônio. Migrador, portador, devorador eram espécies de gafanhoto que Deus mandava na lavoura do povo de Israel. Acorda! Deixa de ser levado por qualquer tipo de doutrina. Deus não vai deixar de te abençoar porque você deixar de dar 10% do seu salário para poder alimentar esse sistema corrupto. Tá entendendo isso aí? Chega aí nesses templos religiosos aí para você ver como é que são. Lá tem a vaga reservada do fulano.
Que isso, meus amados? Conheça a verdade. Deixa que se cumpra a passagem de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que quando está no mundo não conhece o devorador, não conhece o demônio. Mas quando vai para um sistema religioso, ele passa a ter medo de Deus, ele passa a conhecer devorador, ele passa a conhecer migrador. Por quê? Porque o sistema aprisiona a pessoa por esses medos aí. E a pessoa, por não ter conhecimento nas escrituras, por não ler as escrituras, passam a dar dinheiro para esses falsos pastores aí por medo de devorador. Que na verdade lá em Joel 1,4 não passa de gafanhoto que Deus mandava na lavoura do povo de Israel. Então, meus amados, conheçam a verdade, se liberte. Não seja mais enganado por esse sistema corrupto, podre, caído, essas pessoas avarentas. Essa é a verdade, esses fariseus. Tem muitos aí que estão dentro de templos religiosos que são como os fariseus. Que os fariseus, ele dava dízimo do cominho, tá? Estava no templo a hora sexta, a hora nona. Deus não agradava dessas pessoas. Então, meus amados, nós em Efésios 2,8 está escrito que nós, gentios, somos salvos pela graça. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Enquanto Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, estava vivo, ainda prevalecia a lei. Por que prevalecia a lei? Porque ele estava em cumprimento da lei de Moisés. E por que o fim da lei é Cristo? Porque quando ele morreu na cruz, que ele pôs um braço para o lado e para o outro, que ele disse tetelestai em grego, que quer dizer está tudo consumado, ali ele se pôs o fim da lei. E quando eu falo lei aqui, meus amados, tá? Não é aquela lei de matar, roubar, adulterar, não. É o fim das obras da lei, a qual eu e você, gentil, não fazia parte. Porque em Efésios 2,12 fala que o povo gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Os gentios, depois da cruz, que sou eu e você, viemos fazer parte da comunidade de Israel depois da morte de Cristo na cruz. E mesmo assim, sem obras da lei. Porque gentios não tinham lei. Está entendendo? Nós somos salvos pela graça. Então, eu espero que você entenda. Eu espero que você conheça mais a Bíblia que você tem em casa e se liberte desse sistema podre e caído. Porque Jesus disse que o homem não é justificado pelos bens que ele tem. Você não é justificado pelo que você faz. Você não é justificado porque você dá dízimos. Você é justificado pelo que Cristo fez na cruz por você. Você só tem as coisas porque você levanta de manhã, vai trabalhar, corre atrás e Deus te abençoa. Não porque você tira 10% e dá para esses mentirosos que estão aí em cima de púlpito mentindo. Por que eu falo mentiroso? Porque se falassem a verdade, mostraria o que eu estou te mostrando aqui dentro da Bíblia. Mas não cabe ele as mostrar porque esta verdade liberta. Então, meus amados, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas nós não podemos fazer dessa liberdade libertinagem. Eu não preciso, você não precisa de alguém em cima de você 24 horas falando que você tem que fazer ou não. Jesus, ele já escreveu a lei no coração de cada um. Um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo o teu próximo como a ti mesmo. Sobre essas duas palavras se resume toda a lei. Fique na graça do Cristo ressuscitado.